A reforma do gás natural com vapor de água é um processo industrial de produção de hidrogênio, em que também se gera monóxido de carbono. O hidrogênio, por sua vez, pode ser usado na síntese de amônia, na qual reage com nitrogênio. Tanto a reforma do gás natural quanto a síntese da amônia são reações de equilíbrio. Na figura são dados os valores das constantes desses equilíbrios em função dos valores da temperatura. A curva de K1 refere-se à reforma do gás natural e a de K2 à síntese da amônia. As constantes de equilíbrio estão expressas em termos de pressões parciais em atm. Letra A. Escreva a equação química balanceada que representa a reforma do principal componente do gás natural com vapor de água. A equação química é a representação de uma reação. Ela mostra os reagentes e os produtos. Em uma reação química, átomos não são criados nem destruídos, eles apenas se recombinam. Uma equação química está balanceada quando o número de átomos de cada elemento está igual em ambos os membros da equação. Então, a primeira etapa do exercício é descobrir quais são os reagentes e quais são os produtos, e a segunda é fazer o balanceamento da equação, que é achar o número antes das fórmulas que são chamados coeficientes estequiométricos para igualar o número de átomos de cada elemento. Os reagentes são o principal componente do gás natural, que é o gás metano, e água, e os produtos são o hidrogênio e o monóxido de carbono. Perceba que a equação não está balanceada, ou seja, o número de átomos de cada elemento não está igual em ambos os membros da equação. Para acertar, podemos colocar o número 3 antes dessa fórmula. Agora ela está correta. Podemos também indicar o estado físico das substâncias para completar a nossa equação. Além disso, para representar uma reação reversível, podemos utilizar esta anotação ou esta. Letra B. Considere um experimento a 450 graus Celsius, em que as pressões parciais de hidrogênio, monóxido de carbono, metano e água são respectivamente 0,3, 0,4, 1 e 9 atm. Nessas condições, o sistema está em equilíbrio químico, justifique sua resposta por meio de cálculos e análise da figura. As reações que atingem o equilíbrio químico são as reações reversíveis. As reações reversíveis são aquelas que ocorrem tanto no sentido direto como inverso. A equação da velocidade da reação direta é dada por uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes em mol por litro, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. A velocidade da reação inversa é dada por uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes em mol por litro, elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Inicialmente, só temos reagentes, e, portanto, a velocidade da reação direta é máxima, e da inversa nula, pois não temos produtos. À medida que vai se formando os produtos e consumindo os reagentes, a velocidade da reação direta vai diminuindo e a da inversa aumentando, até o momento que elas ficam iguais. A partir desse momento, as concentrações dos participantes não se alteram mais. Nesta condição, dizemos que o sistema atingiu o equilíbrio químico. No equilíbrio, as velocidades da reação direta e inversa são iguais e podemos igualar as duas velocidades. Assim, como K1 e K2 são constantes, a relação entre elas também será uma constante, e essa constante é chamada de constante de equilíbrio em função das concentrações. Ela é obtida pela multiplicação das concentrações em mol por litro dos produtos dividido pelo produto das concentrações em mol por litro dos reagentes, sendo todos elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Essas concentrações se referem às concentrações presentes no equilíbrio. Se um equilíbrio envolver gases, também podemos expressar a constante em função das pressões parciais. A pressão parcial é definida como a pressão que o gás exerceria se estivesse sozinho, ocupando o mesmo volume na mesma temperatura da mistura. Neste caso, esta constante se chama constante de equilíbrio em função das pressões parciais.
Ela é igual ao produto das pressões parciais de cada um dos produtos dividido pelo produto das pressões parciais dos reagentes, cada um deles elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. O exercício nos forneceu as constantes de equilíbrio em função das pressões parciais das duas reações em função da temperatura. Veja que a 450 graus, para o equilíbrio 1, vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 atm ao quadrado. Assim, para sabermos se o sistema está em equilíbrio químico, basta calcularmos esse quociente. Se esse quociente for igual a Kp, quer dizer que a reação está em equilíbrio. Assim, com as pressões parciais dos gases fornecidas, conseguimos calcular esse quociente e vimos que ele é igual à constante de equilíbrio, e, portanto, o sistema está em equilíbrio químico. Letra C. A figura permite concluir que uma das reações é exotérmica e a outra endotérmica. Qual é a reação exotérmica? Justifique sua resposta. As reações que absorvem calor são chamadas de endotérmicas, e as reações que liberam calor são chamadas de exotérmicas. Nas reações reversíveis, existe sempre um sentido exotérmico e um sentido inverso endotérmico, ou seja, se a reação direta for endotérmica, ou seja, se absorver calor, quer dizer que a inversa será exotérmica. E se a reação direta for exotérmica, quer dizer que a inversa é endotérmica. Como mostrado na figura do exercício, as constantes de equilíbrio variam com a temperatura. Se uma reação for endotérmica no sentido direto, um aumento de temperatura vai favorecê-la, e a constante de equilíbrio vai aumentar com o aumento da temperatura. Mas, se uma reação for exotérmica no sentido direto, um aumento da temperatura vai desfavorecê-la, e a constante de equilíbrio vai diminuir com o aumento da temperatura. Portanto, a reação exotérmica é a reação de síntese da amônia, e a outra reação é endotérmica. E a questão está encerrada.